A seguir, emoção. Aviões, elas incontestavelmente já dominavam os céus. Desde os simples balões de ar quente até os porta-aviões, elas se tornariam um impasse elegante na aviação militar. Saiba dos segredos de seu legado pelas incríveis descobertas submersas e vivencie sua revitalização através da tecnologia moderna. Elas são as aeronaves, a seguir em Armas de Guerra. Armas de Guerra. Dirigíveis. Quando se vê um pequeno dirigível sobrevoando graciosamente, é difícil imaginar como ele pode ter sido seriamente considerado uma arma de guerra. Mas estas aeronaves, em toda a história da guerra, já foram bombardeiros, porta-aviões, caça-minas e naves de reconhecimento. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram uma frota de mais de 100 dirigíveis contra os submarinos alemães. E nas Forças Armadas hoje, o dirigível evoluiu e se tornou uma ferramenta eletrônica de guerra. – 26 de junho de 1991. Dia da viagem inaugural do Westinghouse Sentinel 1000. Com o comandante a bordo, ele se eleva de sua base e revive o dirigível para uma missão perdida há mais de 30 anos. O desenvolvimento de veículos mais leves que o ar. Apesar dos dirigíveis serem mais conhecidos por anunciar produtos e por servirem de plataformas para câmeras de televisão, o Sentinel 1000 leva uma complexa rede eletrônica de monitores, radares e equipamentos de comunicação para vigilância. Os patrocinadores do dirigível garantem que esta nova arma não tem precedentes quanto ao alcance, resistência e capacidade de ascensão. Apesar de sua aparência moderna, o sustentáculo do Sentinel 1000 é uma tecnologia de mais de 2 séculos. A tentativa do homem de alçar voo que precede os irmãos Orville e Wilbur Wright em mais de um século. There is something about an airship flying through the sky that attracts the attention of the viewers below. An airplane goes by, you don't give it a second thought. But when a blimp goes by, people stop, they pause, they look up, they see it going by. There is the sense of pause in our perception of an airship that says, this cannot be. This is incongruous. A thing of that size cannot hold in the skies. And so you look again, just to assure yourself that this is really so. The whole town turned out when they came. You betcha. Monsters, you wouldn't believe how big, how long they were. It was very exciting. There's something that big up in the air by itself with men out there running it. Oh, wonderful, wonderful to see. No dia 5 de junho de 1783, 2 franceses, Joseph e Etienne Montgolfier, lançaram o primeiro balão mais leve que o ar. Ele era um gigantesco saco feito de papel e seda sustentado por ar quente. 2 meses depois, uma multidão de 50.000 parisienses ovacionaram o professor Jacques Charles quando o primeiro balão de hidrogênio alçou voo. It got away from him,
and landed in a village, and the peasants thought it was the work of the devil, and they attacked it with pitchforks and tore it to pieces. Between the middle of the 19th century and the end of the 19th century, different kinds of people were trying to work out some way in which you could make a balloon dirigible. You could make it steerable. You could apply some power to it so it could move through the air under its own direction. O balão esférico era o mais simples de ser construído, mas logo os aviadores perceberam que o formato alongado facilitava as manobras. Em 1901, Alberto Santos Dumont pilotou sua aeronave a gasolina que atingia uma altitude de 3,5 metros e fez uma viagem de 11 quilômetros de ida e volta dos arredores de Paris até a Torre Eiffel em menos de 30 minutos. Enquanto Santos Dumont aperfeiçoava seus projetos na França, o conde Ferdinand von Zeppelin perseguia seu sonho na Alemanha. Quando era um jovem oficial do exército, o conde viajou para os Estados Unidos como observador da Guerra Civil. Sua fascinação por aeronaves mais leves que o ar começou ao testemunhar os balões em combate. Os balões e os dirigíveis são aeronaves não rígidas e Zeppelin projetou aeronaves rígidas. Estas aeronaves foram construídas com uma superestrutura interna de metal. Dentro das estruturas havia células para armazenar o gás de hidrogênio. Do primeiro voo de seu LZ-1 em 1900 até o início da Primeira Guerra Mundial, o conde Zeppelin lançou 25 aeronaves. Embora a maioria tenha terminado em desastre, Zeppelin permaneceu com o seu sonho de viajar num dirigível. Em 1909, o conde lançou a primeira linha aérea comercial do mundo, o Delag. By now it became a great thing to go up a Zeppelin and see the world around below you and take these kinds of trips. Seus dirigíveis viajavam mais de 160 mil quilômetros, transportando mais de 37 mil passageiros em excursões turísticas na Alemanha. O trabalho de Zeppelin atraiu a atenção do exército alemão. Os generais reconheceram o potencial de seu dirigível por ser um veículo perfeito para uma nova tática de guerra, estratégia em bombardeios. Em 1915, a Alemanha enviou seus dirigíveis no primeiro ataque aéreo à Inglaterra. This was the first time in the history of mankind that an aerial vehicle had become an instrument of warfare affecting innocent civilians. Durante a guerra, 128 dirigíveis derrubaram 62 toneladas de bombas sobre a Rússia, 50 toneladas nos arredores da França e 220 toneladas sobre a Inglaterra. The British first began shooting at them with anti-aircraft guns. Obviously, the Zeppelins could easily fly higher than the British could shoot. The British then went after them with fighter aircraft. The fighters carried incendiary bullets because a couple of incendiary bullets hitting an airship and would burst into flame. The airships to defend themselves, a few carried guns, but more, they just went higher because the aircraft engines at the time could not go as high as the airships could. So it became a technological race. The higher the airships were able to rise, the more the airplanes developed an ability to follow them up. In fact, in those last engagements of the year 1918, the Zeppelins had moved to an ultimate height of 22,000 feet. They did kill somewhere between 500 and 600 men, women, and children, almost all of whom were non-combatants. But still, these Zeppelin trips were very much hit and miss propositions. The German army stopped using Zeppelins in the late winter of 1917. They simply found them too difficult to handle, too unreliable, too open to the vagaries of the weather, and not worth the cost and the effort of building, maintaining, stationing,
and servicing them. Durante a Primeira Guerra Mundial, o dirigível foi útil como plataforma para reconhecimento aéreo. Bem acima da frente de batalha, fora do alcance de tiro, os dirigíveis detectavam os movimentos inimigos. Os oficiais dos dirigíveis alemães apelidaram o que era tido como a mais solitária missão de guerra, a observação através do carro-nuvem. The cloud car was a device which let the Zeppelin fly very slowly or even hover above the clouds, and on a cable lower an observation car below the clouds so that the observer could get the intelligence they wanted, telephone it up through a telephone cable to the airship, or be retracted. Apesar do perigo que o trabalho apresentava, ele não carecia de voluntários. As tripulações ansiavam pela oportunidade de descer e se desacoplar da nave-mãe carregada de hidrogênio e apreciar um passatempo estritamente proibido lá em cima, o de fumar um cigarro. Os aliados também usaram aeronaves para reconhecimento durante a guerra. Os observadores eram enviados para voo em balões de hidrogênio para detectar a artilharia e rastrear os movimentos das tropas inimigas. We even had balloon corps within armies, where people were trained specifically to maintain, operate, go up in balloons, and report by a telephone cable that came down with the cable that winched the balloon up and down, report on enemy troops and enemy movements. They were the eyes of the Army in those days. And we had no satellites or high-flying observation aircraft. We had a great regard for them. They were, of course, favorite targets of aircraft. And what happens, the bullet goes through the balloon, and of course the pilot jumped out. The balloon burns inside, and suddenly, in a big poof, it just explodes like a bag, a paper bag. It's scary to see how quick it all happens. A Inglaterra começou a desenvolver aeronaves rígidas no final da guerra, copiando os projetos do rudimentar Zeppelin alemão. Em 1919, eles lançaram o R-34, acionado por 5 motores de 250 cavalos que atingiam uma velocidade de 100 km por hora. O R-34 tornou-se o primeiro dirigível a transportar um avião e a fazer um voo transatlântico sem paradas. Sua aeronave gêmea, a R-33, foi a primeira a levar um avião e lançá-lo em pleno voo. Em 1925, um acidente no mastro de amarração provou a utilidade das células de gás projetadas para os dirigíveis rígidos. Mesmo com a parte dianteira danificada, o R-33 pousou com segurança. No final da década de 20, os ingleses introduziram projetos originais que não se baseavam nos Zeppelins, os enormes R-100 e R-101. Mas em 1930, o R-101 explodiu durante uma tempestade e o R-100 ficou retido e depois foi vendido como sucata, finalizando o programa inglês de construção de dirigíveis rígidos. O desenvolvimento de dirigíveis rígidos tiveram um curso diferente, mas trágico nos Estados Unidos. Hoje, a única recordação dos gigantescos dirigíveis americanos são os hangares que os abrigavam, um em Lakehurst, em Nova Jersey, e o outro em Sunnyvale, na Califórnia. Seus 60 metros de altura destacam-se na paisagem. Estas cavernas de metal abrigam os protótipos dos aviões de hoje, mas em outra época eram grandes o suficiente para acomodar dirigíveis da Marinha Americana e com elas o sonho militar americano de ter olhos no céu. Este sonho iniciou-se no final da Primeira Guerra Mundial e com a derrota dos alemães, os Estados Unidos enfrentavam agora uma nova ameaça, a Marinha japonesa. Opor-se a esta ameaça exigiria novas estratégias, como antecipado em um documento de guerra conhecido por Plan Orange.
Construído com base na ideia de um enorme confronto entre a frota da Marinha Americana e da japonesa, ele motivou os estrategistas a solicitarem os dirigíveis. Esperava-se desenvolver uma esquadra de aviões de reconhecimento para a Marinha. Os Estados Unidos se envolveram em um programa de construir um dirigível rígido próprio baseado nos projetos elaborados para o desatualizado Zeppelin alemão, obrigado a pousar na França durante a Primeira Guerra Mundial. Embora não fosse revolucionário, atingiu expectativas e forneceu aos Estados Unidos sua primeira experiência com dirigíveis, o Shenandoah. Foi necessário maior número de dirigíveis. Ironicamente, o dirigível seguinte entregue à Marinha viria de um antigo inimigo. Germany was no longer allowed to build their own rigid airships by the Allies, and so the Zeppelin company was really out of business, except that they owed the United States an airship, and that turned into the Los Angeles. Cruzando o Atlântico para ser entregue, o Los Angeles foi construído com altamente explosivo gás de hidrogênio em vez de usar o gás hélio. Infelizmente, o gás hélio da Marinha era o suficiente para apenas um dirigível e a solução disto foi reter o Shenandoah no hangar e bombear seu gás para o Los Angeles. Este foi o início de uma série de incríveis testes de voo com o dirigível de maior segurança adquirido pelos Estados Unidos. Ainda assim, estava sujeito às variações climáticas, a única inimiga do dirigível em tempos de paz. Wasn't as rigid as you might think. The Los Angeles used to get out over the North Atlantic occasionally, and we'd hit some wild weather up there sometimes, and with winds and stuff, and it would bend. You could see it moving. Other than that, the storms are, well, we didn't fly normally in storms if we could help it. Após tantos testes, chegava a hora da vistoria e o gás hélio era bombeado de volta ao Shenandoah. Sobrevoando Ohio numa manhã de setembro de 1925, o Shenandoah foi abatido por uma tempestade. Após o incidente brutal, o dirigível já não podia mais se sustentar e começou a se despedaçar. Por volta das 5h30 daquela manhã, ele era um emaranhado de alumínio e lona, largado em um campo, e 14 dos melhores pilotos estavam mortos. Para substituir o Shenandoah, a Marinha decidiu construir 2 enormes dirigíveis para escoltar navios da frota americana. Eles seriam maiores, melhores e muito mais explosivos do que qualquer outra experiência feita com dirigíveis para a Marinha. Em uma época em que um grande avião era construído por milhares de dólares, o USS Akron foi construído a um custo de 5 milhões, mas quando foi concluído, era o maior e o mais moderno dirigível já construído no mundo. Ele parecia ser invencível, mas era tão frágil quanto um dirigível qualquer. Feito com quilômetros de vigas de duralumínio cobertos por um metal da espessura do fundo de uma lata de refrigerante, ele foi revestido com tecido de algodão fino. First it was doped, and it was clear dope until it dried up tight, and then aluminum pigment covering was put on it where you got that silvery look on the outside of it. Ainda assim, o Akron era uma maravilha tecnológica. Na fábrica do dirigível, 8 alemães desenvolveram o Maybach V12, com os motores contidos no casco, onde eles poderiam trabalhar durante o voo com relativo conforto. Os eixos do motor que acionavam as hélices poderiam ser orientados para várias direções, dando ao Akron uma capacidade de manobra que não era vista em outros dirigíveis da época. Para repor o peso do combustível conforme ele era consumido, condensadores enormes drenavam água para manter a estabilidade. O dirigível era uma máquina complexa, parecia-se mais como um navio no céu do que com os primeiros aeroplanos com os quais competia, e também era comandado como um navio, com uma numerosa tripulação treinada para muitos procedimentos complexos. The ship was commanded like an ocean-going ship, not like an aircraft is, where you have a pilot and co-pilot. The captain would command the ship. There would be a rudderman, and someone else would control the elevation. Machinist mates that would maintain the engines. In that way, it was very different than aircraft. Pousar a enorme embarcação também era complicado e exigia uma numerosa tripulação. It would drop
a line first from up in the bow. Ground crews would go off in a sort of a V away from it, and then we would lower down, just lower the ship down. They wouldn't drag us down. They would just sort of help guide it down. When we got it down low enough, well, then we would walk the ship up to the mast then, and then attach the nose cone, and then just start the engines on the mooring mast, and then just walk the ship into the hangar. Enquanto a nova embarcação era submetida à prova, sua gêmea tomava forma em Akron, Ohio. E ela foi denominada Macon. Quando colocada em uso em 1933, o sonho da Marinha de ter 2 porta-aviões no ar finalmente se tornou realidade. O Akron patrulharia o Atlântico e o Macon o Pacífico. 2 dos homens mais temidos no planeta. Este sábado, 19 horas, conheça a comovente história de uma Armas de guerra. somente por Mundo. We intended to use the Akron and Macon as flying aircraft carriers. And the concept developed for them in the 20s and 30s was that these airships would fly ahead of the surface fleet and would periodically launch scouting aircraft that would fan out over the water and look for the enemy fleet to give us early warning of the approach of enemy ships. Then the scout planes would fly back to the Akron and Macon, be recovered, put up in their hangar, and if enemy airplanes try to attack the 2 airships, they would launch fighter planes, Sparrowhawks, the same way to engage and shoot down the enemy fighters. Para cumprir o papel tanto de avião de patrulha e de combate e defesa, o Curtiss Wright Sparrowhawk foi o escolhido. Devido ao seu porte pequeno, o incrível Sparrowhawk, cuja base era o porta-aviões, parecia perfeito para os gigantescos dirigíveis. Sustentados por um guindaste, eles poderiam ser abaixados individualmente através de uma abertura no fundo do casco e de lá lançados no ar. Como um porta-aviões, o dirigível se envergava com o vento e os pequenos aviões acionavam seus motores enquanto se prendiam na barra de metal chamada de trapézio. A velocidade relativa do ar era reduzida para que o avião fosse abaixado quando lançado até atingir uma elevação que o permitisse voar. O procedimento no resgate era o inverso, ganhava altura para chegar até o dirigível. De vez em quando apareciam problemas que eram resolvidos com a engenhosidade da Marinha. O objetivo do sistema era ser prático e não bonito. When the airship took off from Moffett, what would happen is the planes would stay on the ground and wait till the airship got up to a certain elevation and then fly off from Moffett and then attach up onto the mothership. And at that stage, the crew would take the landing gear off the aircraft and attach extra fuel tanks to the Sparrowhawks to increase their scouting range. At that stage, the Sparrowhawks were pretty much committed to landing back on the Macon because they had no other place to land. Nos primeiros meses de 1933, o Akron estava ocupado com as manobras da frota e com voos de relações públicas. Se o cronograma tivesse um ritmo desesperador, talvez fosse porque a Marinha havia gasto muito em seus dirigíveis e o Congresso queria resultados. Depois de 2 testes com a frota, os resultados ainda permaneciam incertos. O enorme dirigível permanecia em fase experimental em vez de se comprovar como um projeto. E mais uma vez era sensível ao clima. Sobrevoando ao longo da costa leste numa noite sem nuvens de abril, o Akron foi abatido pela tempestade de 1933. O comandante fez o possível para manter o dirigível no ar, mas logo após a meia-noite um vento forte o forçou para baixo a uma altitude de aproximadamente 500 metros, até que o estabilizador vertical da cauda atingisse a água. Balastros foram atirados para manter a altitude, mas o dano já havia sido causado. A cauda foi tragada pelo mar agitado e, minutos depois, o Akron se partiu. E quando o resgate chegou, 72 de seus 76 tripulantes estavam mortos. Foi uma cena mortal que se tornaria macabramente familiar à Marinha Americana. Muitos dos melhores tripulantes morreram no acidente do Akron, incluindo o defensor incondicional do programa, o contra-almirante William Moffett, chefe do Bureau de Aeronáutica da Marinha. Restou apenas o Macon para prosseguir o caso dos dirigíveis rígidos. Já não havia mais margens ou tempo para cometer erros.
ele imediatamente iniciou uma série de viagens continentais de longo alcance, voos para relações públicas e manobras com a frota. Apesar do ceticismo nos círculos oficiais começarem a obscurecer o futuro da divisão de dirigíveis da Marinha, o Macon continuava em atividade, mas em abril de 1934, a caminho da Flórida, o dirigível sobrevoava uma região montanhosa no Texas quando foi surpreendido por uma tempestade de vento. Isto danificou o estabilizador vertical posterior, expondo um ponto fraco que mais tarde seria fatal. Operando na costa da Califórnia, o Macon participava de várias manobras da frota em fevereiro de 1935. O dirigível havia colhido várias vitórias contra oponentes simulados e a euforia era grande. Com seus 4 aviões de patrulha protegidos em seu casco, fez uma manobra de retorno em direção ao norte, ao seu lar, no campo de pouso Moffett, em Sunnyvale, na Califórnia. Back on February 12, 1935, when the Macon was trying to reach Moffett Field, they were a few miles from the coastline, and there was a moderate storm off the coast that they were running into. When they started having problems with steering the ship, they deduced that they were losing lift in 2 helium cells. At that stage, the captain decided to start a series of maneuvers to try and stabilize the ship. One of them was to drop some ballast because he lost his lift. So the crew was ordered to drop some ballast. They tried to use the dynamic lift of the propellers, and they were configured to try and steer the ship vertically. Quando Macon ultrapassou seu teto operacional, o precioso gás hélio começou a vazar e, perdendo altura, ele avançou sobre o mar e o comandante Willey ordenou à tripulação que se preparasse para abandonar o dirigível. Enquanto caía, a mensagem de angústia chegou até a frota perto do local, incluindo o cruzador USS Louisville. Após 60 anos, transcrições radiofônicas ainda transmitem urgência. Following from the Macon, quote, falling, unquote. All ships turn on searchlights and cover assigned sectors. Do not set off rockets or flares. Report direct to the Commander-in-Chief of the U.S. Fleet when survivors are picked up. It's always rough off point, sir, but it was really rough that day. And all I could think about, those guys falling in the sea, they haven't got a chance. Foram resgatados 81 dos 83 tripulantes, mas enquanto o Macon era varrido pelas ondas, sinalizava-se o fim do dirigível rígido nos Estados Unidos. O mar e suas constantes mudanças sempre está assistindo Armas de Guerra, somente por Mundo. A tinta ainda estava molhada no papel em Versalhes quando a Zeppelin Company foi forçada a lutar por sua existência. Mas em 1925 as restrições foram finalmente retiradas. Os projetistas se empenharam em construir outro dirigível rígido sob a liderança do Dr. Hugo Eckner, um homem dinâmico e carismático. O projeto foi financiado e o LZ-127 foi construído. Foi denominado Graf Zeppelin. Pelos padrões de um dirigível, ele era um luxo. Mas assemelhava-se muito com o Zeppelin da Primeira Guerra Mundial. Foi apelidado de dirigível da sorte, mas sua longa história de voos seguros tem outra origem. It was lucky because Dr. Hugo Eckner flew it with absolutely intensive caution. He never risked his airship for anything. He was perfectly willing to be half a day late somewhere if he had to take a course of action that took the ship on a different course because he felt it was the safer thing to do. Sob o competente comando de Eckner, o Graf Zeppelin viajou milhões de quilômetros, mais do que qualquer dirigível antes ou depois dele. The Graf Zeppelin made hundreds and hundreds of different trips. A flight to Italy, a flight to Romania, a flight to Bulgaria, a flight to Russia. This is the ship that went all the way around the world. In 1929, a viagem de volta ao mundo foi o triunfo de Eckner e a realização dos sonhos do visionário Conde Zeppelin.
E enquanto a Zeppelin Company se desgastava com a Grande Depressão, outro gigante tomava forma na Friedrichshafen. The Hindenburg was conceived in the fall of 1930 as a successor ship to the Graf Zeppelin. Mais uma vez, uma questão chave incomodava os engenheiros: encher um novo dirigível com gás de hidrogênio abundante e barato, mas perigoso, ou com gás hélio seguro, mas quase impossível de ser obtido dos Estados Unidos, a única fonte. The Congress had made very stringent laws against the export of helium, except at 1 cubic foot at a time for scientific experimental purposes. E assim, o Hindenburg voou com o hidrogênio. Em 1936, ele voou aos Estados Unidos 10 vezes e 6 vezes ao Brasil. A linha aérea para passageiro iniciou em 1937 e foi um sucesso comercial. E o destino, aliado à escolha do hidrogênio como combustível, foi uma obstrução novamente. Conforme o Hindenburg se aproximava do campo de pouso da Marinha em Lakehurst, na chuvosa noite do dia 6 de maio de 1937, equipes da Marinha em terra, mais de 200 pessoas, se aventuraram naquela luz em meio à chuva para ajudar a baixar a embarcação. O que aconteceu depois ficará gravado na memória de uma geração. Todo o dirigível estremeceu. A tripulação podia ver o clarão das chamas que se alastravam enquanto os 210 metros cúbicos de hidrogênio começavam a se inflamar. Enquanto o fogo aumentava, a cauda da embarcação caiu sobre o solo, permitindo que as pessoas fugissem do inferno. 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flames. Finalmente, a parte dianteira caiu e a embarcação foi destruída no solo. 62 sobreviventes aterrorizados escaparam dos destroços. I can't talk, ladies and gentlemen. Embora muitas teorias tenham sido levantadas para explicar o desastre, poucas se apoiavam em provas verdadeiras. Sabotagem ou acidente? Jamais saberemos. Neste momento, outra embarcação inflada com hidrogênio sobrevoava a Europa. Era o dirigível da sorte, o Graf Zeppelin. Seu capitão recebeu a notícia, mas não foi divulgada aos passageiros até que pousassem. Por meses, o Graf ficou retido em um museu alemão e a nação que desenvolveu o dirigível rígido passou a tentar conquistar a Europa. Logo, o avião carregaria a suástica e toneladas de explosivos a outros países. Muitos acreditavam que o acidente com Hindenburg marcou o fim da vida útil do dirigível, mas por volta do final da Segunda Guerra Mundial, havia mais dirigíveis no ar do que em qualquer outra época da história. Os dirigíveis foram autorizados pelos Estados Unidos para escoltar comboios e patrulhas contra os submarinos alemães que estavam devastando a frota naval. Here, the blimps would serve as long-range eyes for the convoys. And if they spotted a submarine, they would radio to the convoy or the escort commander. To some degree, they were more efficient than aircraft because they could be kept up during the entire transatlantic voyage of the convoy. Convoy duty was long and boring, really. You had to stay diligent. You met them at dawn, wherever your assignment was, and you stayed with them until dark. O modelo de dirigíveis mais usado pela frota americana eram os dirigíveis da classe K. Dos 168 dirigíveis lançados pela Marinha durante a guerra, 134 eram da classe K. The K-types were the only airships that were actually used in wartime patrol. We had a 50 caliber machine gun fore and a 30 caliber aft. And we carried 4 Mark 7 depth charges. They were 550-pound depth charges.
Os dirigíveis rastreavam submarinos inimigos usando detectores conhecidos por dispositivos MAD ou MAD. MAD gear would pick up any bulk mass, and many times it picked up schools of fish, and many of us bombed schools of fish. MAD was most effective the closer you got to the surface of the water. So it was rather dangerous to be flying that kind of patrol. It was standard procedure on lighter than air to carry a knife on your belt. The knife on your belt was intended to, should they crash, cut your way through the bag to get yourself out of there, because the helium is like water and you can't breathe it. And you'll drown in helium. If they sighted a submarine, they themselves were so slow that they could only marginally bring an attack against the submarine. Here, manned aircraft, either land-based or aboard carriers, were much more efficient. Enquanto muitos questionavam o verdadeiro valor dos dirigíveis em combate, um fato ficou evidente na Segunda Guerra Mundial. Nenhuma embarcação foi perdida para os submarinos inimigos enquanto o comboio era escoltado por dirigíveis. Na próxima semana, Vítimas de Guerra, somente por Mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos se desmobilizou. A maior parte de sua frota foi sucateada, vendida ou alocada em depósitos. Em 1948, os recursos para os dirigíveis totalizavam 1% de todo o orçamento da Marinha. De novo versátil, o dirigível precisou lutar por sua existência no arsenal militar. Quando as tensões aumentaram durante a Guerra Fria, os Estados Unidos reconheceram a necessidade de se ter grandes dirigíveis para patrulhar a América do Norte, resguardando-a contra um ataque nuclear. There was a whole new interest in non-rigid airships to use as radar platforms. Because here you could take a radar up several thousand feet, and the radar carried in the airship could provide early warning of enemy surface ships or enemy aircraft approaching. Uma série de dirigíveis não rígidos, denominados classe ZPG, foram entregues em 1952. Os dirigíveis ZPG contavam com 3 sistemas de radar a bordo e uma grande lente de detecção sob a gôndola. Quase 30 metros mais extenso do que os da classe K da Segunda Guerra, os dirigíveis ZPG portavam quase 90 mil metros cúbicos de gás hélio e atingiam 130 km por hora. We built a few of them, operated them until the 1960s, and then just the cost of development, the cost of special handling facilities, and the cost of actually constructing and operating the airships was just too great, and the airship program died. By 1962, the last U.S. Navy blimp was deflated, decommissioned, and there were, at that time, then 2 blimps left in the whole world, the one Goodyear and one small advertising blimp left in Germany. And that was the lowest number of airships in the skies in this century. The airship program was resurrected by the Navy in the 1980s when Secretary of the Navy John Lehman wanted to look into the feasibility of radar picket airships to support fleet operations. Hoje, o Sentinel-1000 é o maior dirigível mais leve do que o ar no mundo, com 60 metros de extensão e uma capacidade de 10.500 metros cúbicos de gás. Com um enorme poder de elevação e um consumo extremamente baixo de combustível, o Sentinel-1000 pode permanecer no ar sem recarga de combustível por mais de 24 horas. A Marinha dos Estados Unidos prevê um papel crucial do dirigível como plataforma para radar aerotransportado e mísseis de cruzadores de alta velocidade. A vantagem sobre as contrapartes de sua asa fixa está na habilidade de levar antenas compridas e de formatos não convencionais no saco de gás. As antenas não interferem na aerodinâmica.
Impulsionado por 2 motores a diesel que geram 2.000 HPs, o Sentinel atinge uma velocidade máxima de 60 nós. Para a decolagem, ele necessita somente de uma área com um raio de 100 metros. É surpreendentemente durável se for atingido pelo inimigo. Seu interna muito baixa, pois caso seja perfurado, o gás não sairá rapidamente. Um buraco de 30 centímetros no saco resultaria numa perda de menos de 10% do gás hélio durante a primeira hora. Muitos creem que a tarefa do dirigível pode ser melhor cumprida através de satélites de reconhecimento, mas com o lançamento do Sentinel-1000, os patrocinadores esperam que o dirigível restaure seu lugar de destaque na história da aviação. O último dirigível da Marinha foi desativado em 1962 e o dirigível rígido foi suprimido no início da Segunda Guerra Mundial. Mas em algum lugar sob as ondas frias do sul da Califórnia estão os destroços do Macon e com ele os últimos artefatos de uma era da história da aviação que se esvaeceu. No fim dos anos 80, membros do Instituto de Pesquisa do Aquário de Monterey Bay encontraram fragmentos do Macon que literalmente estavam debaixo de seus narizes. We were looking for more clues as to where we might be able to find the Macon's location. We had a piece of girder structure that a fisherman brought up. We were able to locate the fisherman. He provided us with enough information that we could, that led to a successful dive with the U.S. Navy in 1990. The Seacliff crew were able to find the main debris field pretty much as advertised within about 10 minutes. So I was very relieved that everything went so well. It was very exciting. Com esta descoberta, os eventos se agilizaram. Um esforço maior foi organizado no Instituto e a embarcação para pesquisa rumou para o mar. Um robô submersível conhecido por Rowe foi também destacado. Em minutos, abandonados a 500 metros de profundidade, estavam os destroços do último dirigível americano. We were able to map out a likely scenario of how the airship broke up. It appears that maybe it broke up into thirds as it went down, and that maybe the tail section was actually not in the 2 fields that we'd found. Os anos na água salgada corroeram a delicada estrutura do dirigível, mas muitas das partes do Macon permanecem espalhados no fundo do oceano como um brinquedo despedaçado. O cone dianteiro usado para amarrar o dirigível no mastro do campo de pouso de Moffett é agora um casco enferrujado. As carcaças dos enormes motores Marbach, que já impulsionaram o Macon a 80 nós, estão silenciosas agora, cheios de sedimentos e água salgada. Uma pilha de louças na galera que já foi usada pela tripulação faminta está agora sendo limpa por animais marinhos. Um tanque de combustível despedaçado dentre tantos que foram atirados em 1935 num esforço desesperado para manter o dirigível no ar em seus últimos momentos, são um abrigo para peixes assustados. A porta para o carro de controle permanece imóvel, rodeada por cabos, gabinetes e outros instrumentos de comando, todos impassíveis. Apesar do dirigível ter sido destruído há tempos, restando apenas os fragmentos, os aviões Sparrowhawks estavam surpreendentemente intactos. Posicionados como nos hangares, eles apontam em vão a oponentes que há muito não existem mais. A cabine, agora cheia de sedimentos, ainda mostra sua instrumentação rudimentar. A água salgada corroeu há anos o casco do dirigível coberto pelo tecido listado, mas em uma asa ainda se pode ver a insígnia. Um último e único Sparrowhawk está à mostra no Museu da Marinha.
Mas estes aviões permanecerão onde estão. Jamais verão os céus nos quais um dia voaram. Permanecerão aqui com o Macon como um monumento para os heróis mortos e para uma guerra que foi vencida sem eles. Hoje, o hangar no campo de pouso de Moffett, em Sunnyvale, ainda espera de portas abertas o retorno do dirigível para o qual foi construído. Os dirigíveis não voltarão, mas eles foram uma graciosa peça visionária na história da aviação. Nenhum avião se compara a um dirigível em termos de resistência. Seu tempo de voo não era medido em horas, mas em dias. Nenhum avião foi construído com o seu tamanho. Alguns mediam 250 metros de extensão e poucos aviões tiveram uma história como a do dirigível, de sucesso impressionante e fracasso espetacular. Qualquer que seja o seu destino no século XXI, estes esplêndidos dirigíveis deixaram a sua marca na história da guerra e da aviação.